Olá, meus amigos. Hoje eu quero falar um pouco da origem do povo palestino. Eu sei que muitos de vocês já ouviram, alguns já se perguntaram qual a origem do povo palestino, então vou dar a minha contribuição aqui para vocês. Ao longo da história do Oriente Médio, nunca houve um Estado palestino ao longo de 2000 anos naquela região ou em qualquer outra região do mundo. O que existiam por séculos eram aldeias esparsas sem qualquer ideia de um Estado palestino. Não havia um Estado palestino. Desde a época do 2000 anos atrás, passando pelo Império Turco, nunca houve um Estado palestino. Então, quem chamou aquela terra santa de Palestina pela primeira vez foi o imperador Adriano, ali por volta do ano 130, 133, quando ele invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, arrasou a cidade e ergueu sobre as suas próprias ruínas uma outra cidade chamada Aelia Capitolínea, uma cidade romana onde os judeus foram proibidos de entrar. Intensificou então aí, pela carestia, não podiam entrar na sua própria capital, perseguidos da sua própria terra, então se intensificou aí a diáspora do povo judeu, que só foi terminar essa diáspora com a criação do Estado de Israel. Muito bem, durou quase 2000 anos essa diáspora. E Adriano chamou a Jerusalém de Aelia Capitolínea, uma cidade romana, para irritar os judeus. E mudou o nome de Israel para Palestina para irritar mais e afrontar ainda mais o povo judeu. Foi aí que recebeu pela primeira vez o nome de Palestina através do imperador Adriano. Muito bem, olha, isto não significa que o povo palestino de hoje não merece uma pátria, um lar, uma nação, um país. Pelo contrário, tem que ter. E isto vai acontecer de uma forma ou de outra, vai acontecer. O mundo de hoje já clama por um Estado palestino. E por incrível que pareça, o povo israelense também aceita um Estado palestino, convivendo harmonicamente com eles. Quem não aceita, acho que você agora deve estar chocado em saber que o povo israelense aceita um Estado palestino. Quem não aceita e não reconhece Israel são alguns países muçulmanos, alguns países árabes e os grupos terroristas que querem o Estado palestino em 100% do território de Israel, ou seja, expulsar Israel da sua terra. E o povo palestino? Vamos falar um pouquinho dessa origem. Veja só, em 2012, perguntaram para Fatih Hamad, então líder do Hamas, quem são os palestinos? E ele respondeu: temos muitas famílias cujas raízes são do Egito, de Alexandria, do Cairo, de Assuã. Nós somos egípcios, somos árabes, nós somos muçulmanos. Particularmente, metade da minha família, dizia ele, é egípcia, outra metade é saudita. De fato, veja só, de fato ele tem toda a razão. Os palestinos têm a sua origem em diversas nações. Pois um levantamento, olha só, hein, um levantamento feito por DNA em cerca de 117 a 120 famílias de palestinos, mostrou que eles são oriundos da África subsaariana. A África subsaariana é uma linha que tem ali entre a Mauritânia, o Mali, o Níger, o Chad e o Sudão. Dali para baixo é a África subsaariana. Tem origem, então, a maioria dos palestinos na África subsaariana. Mas como esse povo africano chegou nessa região, a Palestina? Por incrível que pareça, eles chegaram traficados por árabes, como escravos. Tem artigos acadêmicos que já publicados sobre esse tema. Então não é novidade isso. Pode ser novidade para alguns, mas já existem artigos falando sobre isso. Mas também existem acadêmicos que sustentam que eles têm uma fina linhagem dos filisteus bíblicos. Eu acho difícil essa tese, porque os filisteus foram assimilados e não tinham estrutura política nem social para sobreviverem por 2000 anos.
Os moradores dessa região da Palestina, durante séculos de imigração, formaram um povo de imigrantes, mistos, miscigenados de todas as regiões do Oriente Médio e, como eu já falei, também da África subsaariana, incluindo aí os egípcios, que são do norte da África, como o próprio Fatih Hamad, que era líder do Hamas em 2012, disse. E uma outra ponta também, é bom que se diga, que foram para Israel na época do Império Turco-Otomano, que começou por volta de 1517, só foi terminar em 1922, imigrantes de várias outras localidades, por exemplo, da Europa, da Rússia, do sul da Ásia, de vários outros países árabes muçulmanos e até alguns judeus, que mesmo na época da diáspora já estavam voltando, na época do Império Turco, já estavam voltando para a região de Israel, comprando terras, inclusive, e convivendo pacificamente com aquele povo que estava lá, chamado os palestinos. Eles tinham união, não havia briga, não havia isso, terrorismo, essas coisas que existiam hoje, durante o Império Turco-Otomano. Viviam em paz. Os moradores árabes, chamados palestinos, e os judeus que compravam fazenda e inclusive empregavam o povo daquela região. Então não tinha nenhum problema. E face a essa miscigenação toda, podemos dizer que é a maior aglomeração humana diversificada e miscigenada, reunidas em uma pequena área de terra do globo. Olha, é uma quantidade tão grande de pessoas miscigenadas, de diferentes origens, habitando uma pequena região do globo, que viviam pacificamente durante o Império Turco-Otomano, que foi, como eu já disse, 1517, quando os turcos invadiram Jerusalém, e só terminou em 1922. E assim foi por séculos, né? E durante a diáspora, como eu já disse, eles também viviam em paz. Agora, a diáspora dos judeus, durante a diáspora, essa terra foi paulatinamente sendo ocupada por estrangeiros. Sabe, Israel ficou em diáspora quase 2000 anos, entre as nações, dispersos entre as nações. E quando eles começaram a retornar para a sua terra, que historicamente pertencia a eles, há 3.000 anos aquela terra pertence a Israel, não tem como negar isso, por história, ou que seja pela Bíblia, ou pelo Torá, ou pela história, sabem que Israel já ocupava aquela região, desde quando saíram do Egito, há 3.300 anos atrás, mais ou menos. Então, quando eles voltaram da diáspora, encontraram na sua terra este povo que ocuparam a terra, chamado hoje palestinos. Então, Israel, quando chegou lá na sua terra, já estava ocupado. Mas não tinham problemas até ou durante o Império Otomano. Só passou a ter problemas exatamente a partir de 1922, quando a ONU criou o Estado de Israel. Então, é como se dizer, olha, você sai da sua terra, no caso eles saíram porque foram perseguidos da sua própria terra, por isso começou a diáspora. Você sai e vem gente de todos os lugares de outros países ocupar a terra. Um dia os donos da terra resolvem voltar, aí encontra a terra ocupada. Foi assim também durante um dos cativeiros de Israel, que a terra foi ocupada por estrangeiros, né? Depois passaram a ser chamados de samaritanos. Essa é uma outra história. Então o povo judeu, ao retornar para a sua casa, para a sua terra, encontrou esta gente estrangeira em sua terra, que nada tem a ver com os filisteus da Bíblia. Eu já estudei profundamente esse tema. É temerário falar que eles são os filisteus da Bíblia, porque não há condições. Esse povo é um povo árabe, de cultura árabe, totalmente, miscigenados. Não tem nada de sangue filisteus neles. Agora, eu quero salientar novamente, embora esse povo que esteja lá, os palestinos são árabes de diversas nações do mundo, que foram miscigenados ao longo da história, não são os filisteus da Bíblia, ocuparam a terra que não era deles. Israel, quando voltou do exílio, quis essa terra de volta, e a ONU então resolveu criar um lar para os judeus e um lar para os palestinos. Mas os palestinos não aceitaram, porque eles querem 100% da terra. E eu quero salientar com isto. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer o seguinte,
Embora esta é a história oficial, mas nós estamos no ano 2023. Os palestinos precisam de um lar, precisam de um país, precisam de fronteiras seguras, tanto para palestinos quanto para Israel. São 14 países que não reconhecem Israel como nação. E vários grupos terroristas, como Hamas, Hezbollah, o Jihad Islâmica e outros grupos menores, que não reconhecem, querem a destruição do Estado de Israel. O mantra criado por Fatih Hamad é que nós, palestinos, amamos a morte, exatamente como os judeus amam a vida. Então, na realidade, quem não reconhece Israel como nação é exatamente esse povo radical. E o israelense, por incrível que pareça, alguns podem até ficar chocados com isso, querem e sabem que os palestinos devem ter um lar, mas abdicar da luta armada, porque não vai a lugar nenhum. O que está acontecendo lá hoje é simplesmente inaceitável. É inaceitável. Os palestinos merecem um lar. Já não tem mais jeito de reivindicar, de estabelecer um Estado judeu bíblico. Porque, segundo a Bíblia, o Estado judeu, pela Bíblia, prometido a Abraão, é de Dan, do norte ao sul, 100% da terra. Mas não tem como fazer isso hoje. O que vai fazer com o povo palestino? Exterminá-los? Ou o que os palestinos, o que os grupos terroristas, os países que não reconhecem Israel, vai fazer com Israel? Exterminá-los? Tem que ter dois países coabitando lado a lado. Esta é a única solução, não tem outra solução. Agora, o que nós não podemos é confundir o povo palestino com o Hamas, ou com a Jihad Islâmica, ou com o Hezbollah. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O povo palestino é maravilhoso, é um povo simpático, hospitaleiro, trabalhador, sofredor. Eu tenho amigos palestinos, eu convivo em Israel há 26 anos, eu tenho amigos dos dois lados, e os dois lados trabalham juntos também. Ora, os motoristas de ônibus em Israel são palestinos, os trabalhadores dos hotéis são todos palestinos. Há médicos, há enfermeiros palestinos trabalhando dentro de Israel, que vêm ou da Cisjordânia, entra em Israel com permissão e vai trabalhar dentro de Israel, depois volta para suas casas, ou até da faixa de Gaza. Tem permissão para sair, para trabalhar em Israel e voltar no fim do dia para a faixa de Gaza novamente. Poucos sabem disso, não é divulgado isso. Só que quem explodiu a entrada da faixa de Gaza desses trabalhadores para entrar em Israel trabalhar foi o Hamas, que há tempos atrás explodiu essa entrada, para impedir que o povo dele vá trabalhar com os inimigos. Então é difícil, às vezes, até entender parece uma confusão, mas o povo palestino, a base, e o povo israelense, a base, querem paz e trabalham entre si. Todos os guias em Israel, 80% deles são israelenses. 100% dos motoristas de ônibus que conduzem os grupos em Israel são palestinos, árabes israelenses. Então, já estão convivendo num certo nível. Esse nível só precisa estender-se um pouco mais com a criação do Estado da Palestina e haverá paz. É isso que eu desejo para o povo palestino e para o povo de Israel. Paz, convivendo lado a lado, com a nação palestina com a nação de Israel. Espero que você tenha gostado, e embora eu não vivo de recursos do YouTube, de monetização, mas deixa o carinho da sua inscrição aí, um like, para o YouTube entender de relevância e entregar nesses vídeos com mais intensidade. Ok? Até a próxima.